Sim, o pessoal está cumprimentando a gente aqui, mas Sim, ainda já. não tem imagem. Ah, agora sim. Agora Agora ficou entrou. legal. Então Isso. vamos lá. O Evaldo, você quer falar para nós um pouco sobre você, sobre a casa que você trabalha, o tipo de trabalho que vocês fazem lá, para alguém que não conhece ainda? O meu nome está aí na tela, Evaldo Raia Oliveira, de Oliveira. Eu sou aqui da cidade do Rio de Janeiro, do bairro de Jacarepaguá, e por necessidade muito, muito, muito grande, né, eu sou matriculado em duas casas espíritas. Né, no Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, que é a minha casa de atuação mais intensa, é uma casa ainda bebê, fizemos nesse mês de maio 6 anos de fundação, e tem também a outra casa que também eu costumo dizer que eu sou interno de duas casas, né? É semi-internato. Eu vou para essas casas, mas eu venho para casa para dormir. E é o Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, também aqui no bairro de Jacarepaguá, onde a bondade dos benfeitores espirituais permitem as nossas tarefas, né? Estamos no movimento espírita desde a nossa adolescência, né? E lá se vão alguns, assim, uns 15 anos, desde a minha adolescência, né? Que estamos no movimento espírita, graças a Deus. Sou Muito casado, bom. tenho 4 filhas biológicas e um filho do coração, né? Que é meu enteado, e uma companheira que eu amo muito e está sempre junto comigo nas atividades, com as graças de Deus. Oi, Evaldo, mas que lindo, eu não sabia desse filho de coração, não? Muito bonito, viu? É o meu enteado, né? Que quando eu e a Ivana casamos, ele tinha 12 anos, está agora com 23 anos, então se tornou realmente um filho do coração que a gente ama muito, graças a Deus. É o Nossa, Felipe. muito. Fico muito feliz por você, muito mesmo. Obrigado. Obrigado. O Evaldo, nós tivemos um papo algum Isso, tempo atrás sobre reunião mediúnica e perfeito. ficou ainda muita dúvida. Por exemplo, eu não sei nada de reunião mediúnica. Eu gostaria que Então você é nós passasse. dois. Então é nós dois, né? Eu, eu gostaria que você passasse assim, para mim algumas informações, alguns modelos, como a gente pode proceder, o que acontece, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Eu sou leiga, então eu estou precisando de experiência. Dá para você passar para a gente? Passo, sim. E eu até vou colocar aqui depois aqui no chat um link de uma palestra do Jacobson Trovão. Jacobson Trovão, ele é o responsável pela parte mediúnica da Federação Espírita Brasileira. Tá? E tem um conhecimento muito profundo acerca de mediunidade, e ele até está fazendo agora um estudo metódico do Livro dos Médiuns, toda terça-feira, às 8 horas da noite, através da TV FEB, ele faz um estudo onde ele vai, passo a passo, dentro do Livro dos Médiuns, nos dando a orientação do nosso comportamento. E o Jacobson ele sempre enfatiza a necessidade do médium estudar. Isso é primordial. Tá? Porque sem o estudo da doutrina, sem o estudo da doutrina espírita associado ao Evangelho de Jesus, nós, se não tiver esses dois viés de base para a gente, nós iremos praticar mediunismo. Mediunidade só se exerce à luz do Evangelho com a orientação de Allan Kardec, composta no Livro dos Médiuns. Então, nós sempre enfatizamos essa necessidade daqueles que desejam iniciar o desenvolvimento da faculdade mediúnica, e esse desenvolvimento, Maura, ele é muito relativo.
Não é que tenha que ter uma escola de mediunidade, porque não é assim. A mediunidade é uma faculdade intrínseca ao ser humano. Todo ser humano tem a faculdade mediúnica, como nos diz Kardec, que é perguntado a Kardec se todos nós somos médiuns. E ele responde para a gente no Livro dos Médiuns que todo aquele que sente em qualquer nível a aproximação espiritual é médium. Só que nós temos o hábito de configurar como médium aquele médium ostensivo, aquele médium que dá passividade. Antigamente se falava incorporação, né? Então, hoje em dia, o termo... Não que incorporação esteja errado, não. Tá? Não está errado, não. O termo incorporação não está errado. Agora, hoje em dia, é usado mais o termo passividade. A diferença do termo de incorporação para passividade é que supunha-se, antigamente, que a incorporação seria o espírito entrar dentro do corpo do médium para aí se comunicar, o que não é possível, né? Até porque nós temos um grande missionário, né, da física, né, que nos diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço, né? Então, é uma lei da natureza a impossibilidade da incorporação ser dessa forma. Quando usamos o termo incorporação, nós associamos que a incorporação se admite no aspecto de incorporar a ideia do espírito comunicante. Então, é incorporação nesse aspecto, de incorporar a ideia, e não incorporar, de interpenetrar o corpo do médium, que não há possibilidade para isso, como Isaac Newton nos assevera nessa lei que nós falamos aqui agora. Eu nunca lembro se é a primeira, a segunda ou a terceira lei de Newton, mas que é uma das três, com certeza. Então, Oi, Valdo, deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu estou meio confusa. O espírito fala comigo de boca por boca ou mente por mente? Essa daí é a grande preocupação de todo médium que vai participar da reunião mediúnica, né? Sim. E nesse vídeo que o Jacobson Trovão nos fala sobre a questão ele fala especificamente sobre a mesa mediúnica. O Jacobson fala justamente sobre mesa mediúnica. E ele nos fala que a grande dúvida de todo o médium, no início do processo de reunião mediúnica, é distinguir a comunicação, se é minha ou se é de um espírito. Essa comunicação, a gente gosta sempre de esclarecer que essa comunicação ela funciona em que termos? Eu vou contar uma novidade que talvez muita gente não saiba, tá, Maura? Eu não devo saber. Conta para nós. Eu também eu tinha, mas agora eu acho que eu já sei. Nós somos espíritos. Nós não somos eu não sabia. Pois é, a grande novidade é essa. Nós somos o espírito. E na condição de espírito, eu não posso falar assim, o meu espírito, porque não existe isso. Eu tenho que falar eu espírito, que através do meu corpo eu me comunico com o meu meio de relação, que é onde eu estou inserido. Então, como que eu posso fazer para falar com a Maura? Eu e Maura. Eu uso, eu espírito, uso as faculdades da voz, da palavra, para que eu possa me comunicar com ela. A Maura usa a faculdade da audição para me ouvir. Isso falando de nós que estamos no plano físico e em atividade física constante. Mas e os espíritos? Como é que vai fazer? Como é que é essa comunicação do espírito desencarnado, sem corpo, e o Evaldo, que tem corpo, ou seja, está encarnado? Primeiro, a relação é de espírito para espírito. Não é que o espírito vai chegar na minha orelha, aqui no meu ouvido, e, oi, Evaldo, eu quero falar através de você. Não, não é assim.
porque a percepção que se tem dessa comunicação é uma percepção que se baseia ou se apresenta de espírito para espírito. O espírito comunicante fala comigo, espírito, dessa ideia, dessa comunicação. Ele, utilizando o cérebro perispiritual dele, atuará sobre o meu cérebro perispiritual. E, a posteriori, o meu cérebro físico, irá irá receber aquela expressão, aquela impressão, e eu verbalizo essa impressão através do meu órgão fonador. Ou seja, o espírito ele não fala palavra por palavra para o médium. Ele transmite uma ideia, e o médium veste essa ideia com as palavras que têm os recursos mnemônicos na sua mente, para que se possa ser comunicado às pessoas que estão próximas e tomar conhecimento dessa comunicação, dessa palavra, ou dessa ideia. Deu para entender ou não? Deu. Ô, Evaldo, a Bruna está perguntando aqui. Como é feita a organização dos espíritos para dar passividade na mesa mediúnica? Olha, Bruna, é uma pergunta, a Bruna e o Joselito, né? São dois amigos nossos aqui da nossa casa. É uma pergunta que nós entramos na carência. Bruna, só um momentinho. Entramos na carência de possibilidade de informação, porque, caso a Bruna não tenha percebido, eu estou na matéria. Eu não estou no plano espiritual. Então, a gente supõe como é feita essa organização. Por quê? Porque nós nos dedicamos a uma reunião séria, amparado por espíritos sérios. Quem trabalha de forma desorganizada, Bruna, somos nós que estamos no plano material. Os benfeitores espirituais, eles primam por um aspecto que ainda nos dá muita dificuldade de agir, que é a questão da disciplina. Eles têm uma disciplina não rigorosa, não disciplina de quartel, que é imposta, nada disso. Nada disso. É uma disciplina consciencial. Quer ver um exemplo de disciplina que eles nos favorecem uma oportunidade de início de trabalho dentro de um processo de disciplina? O culto no lar. O culto no lar, ele começa um processo de uma disciplina nossa. Por quê? Porque eu não sei, eu sei que o culto no lar ele deve ser estabelecido um dia na semana, num horário específico, e ser mantido esse dia e esse horário, mesmo com diversas dificuldades que possamos enfrentar. Mas nós temos que manter esse compromisso de dia e horário. Não é assim que a gente aprende no movimento espírita? Na realidade, é um processo de disciplinar a gente. Olha, eu posso fazer o que tiver, aonde eu estiver, mas quinta-feira, 21h30, é o horário do meu culto no lar. Então, eu estou dentro da minha casa, eu, minha esposa, se tiver mais algum filho junto, ótimo. Nós nos reunimos, abrimos o evangelho e fazemos o nosso estudo, a nossa conversa, a nossa análise. Mas eu sei que toda quinta-feira, 21h30, esse horário, para mim, ele se torna um horário sagrado, um compromisso que eu não deixo de cumprir. Tá? Então, em relação aos trabalhos na mesa mediúnica, também o médium tem que ter esse compromisso, essa seriedade com aquele dia e aquele horário, estabelecido pela direção material da casa. Não pode o médium, hoje eu não vou não, porque eu não estou afim. Pode, acontece inúmeras vezes, mas é uma demonstração de falta de disciplina, de falta de compromisso. Já o plano espiritual, Bruna, não tem isso. Por quê? Porque os espíritos que nos orientam nas reuniões mediúnicas, né, que nós participamos, eles já têm
uma organização prévia, inclusive com relação aos espíritos que irão se manifestar, irão dar passividade, irão dar comunicação. Já sabe de antemão. Em alguns casos, a gente não pode generalizar, em alguns casos, esses espíritos já se aproximam dos médiuns, muitas das vezes, no dia anterior, ou, em alguns casos, até na semana anterior, para que haja o quê? Um entrosamento, uma sintonia entre o comunicante e o médium para facilitar, na hora da comunicação, facilitar a conversação, o diálogo que vai ser entabulado pelo dialogador. O termo também é uma coisa que a gente gostaria de explicar, sabe, Maura? Há alguns Sim, anos atrás era usado o título de doutrinador. Depois veio o termo esclarecedor. E baseado no livro de Hermínio Corrêa de Miranda, Diálogo com as Sombras, um livro de um conteúdo muito expressivo, quem deseja participar de reunião mediúnica, quem deseja ter um encaminhamento até para a direção de reunião mediúnica, esse livro, Diálogo com as Sombras, é um verdadeiro manual de orientação. É muito bom. Muito bom e muito profundo. Então, Hermínio Corrêa de Miranda nos fala que, na realidade, o que se faz entre o médium que está na tarefa ali de auxiliar os espíritos que se manifestam é um diálogo. Por quê? Porque o médium que está ali, ele também necessita de doutrinação à luz do Evangelho. E também, muitas das vezes, ele é esclarecido naquele momento pelos benfeitores espirituais. Então, o termo que o Hermínio Miranda usa é de dialogador. E é o termo que a gente usa na nossa casa também, é dialogador, porque o que se faz, na realidade, é um diálogo entre o irmão que está na matéria com os espíritos que se apresentam, sendo que esse irmão está imperiosamente orientado pela equipe espiritual, que assiste ali a tarefa de reunião mediúnica. Então, essa organização que é feita é totalmente espiritual. Nós não temos participação. Por quê? Porque, apesar de Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, nos falar da questão da evocação dos espíritos, o que Emmanuel nos orienta no Consolador é que nós não devemos utilizar a prática da evocação. Por quê? Primeiro, pela nossa inexperiência no trato com o plano espiritual. Segundo, ainda não somos detentores de autoridade moral, como o senhor Allan Kardec tem, e que poderia intervir imediatamente caso o espírito que se apresentasse não fosse aquele evocado por ele. Então, nós trabalhamos dentro dessa organização que é feita pelo plano espiritual e nos colocamos à disposição desses benfeitores para que eles indiquem os espíritos que serão trazidos para a reunião mediúnica. É uma orientação que Emmanuel nos dá no Consolador, no livro Consolador. Aí a pessoa fala assim, mas Kardec evocava. Beleza, Evaldo está assim, a uns 3 sistemas solares distantes de Allan Kardec. E Evaldo não se sente em condições de evocar espírito nenhum. Porque se chegar, eu vou evocar um exemplo. A minha mãe, que já está no plano espiritual. Primeiro espírito que me chamar de filho, eu vou achar que é minha mãe. Eu não vou ter condições e nem as faculdades mediúnicas necessárias para detectar se é ou não aquele espírito que, nessa existência, foi a responsável pela minha reencarnação. Então, é mais aconselhável não se fazer evocação nesse aspecto. Entendeu? Evaldo, tem uma pergunta no Livro dos Médiuns, 166. O que você falaria para a gente sobre essa questão? Você pode refazer a pergunta, porque eu não lembro de cabeça, por favor? O Livro dos Médiuns fala a questão 166, que fala sobre não a reencarnação, mas a encarnação.
ou seja, que seria a primeira encarnação. Você poderia elucidar um pouco sobre isso? Sim. A própria palavra nos ajuda bastante nesse aspecto, né? Porque quando nós falamos em encarnação, por exemplo, a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores: qual o objetivo da encarnação? Então, os Espíritos dizem que o objetivo da encarnação é para muitos é a missão, para alguns é uma expiação, que tem como finalidade favorecer o espírito, ele colaborar na parte do progresso da humanidade, através da encarnação. Reencarnação é repetir o primeiro ato. Quando você encarna, por exemplo, todos nós que estamos no planeta Terra, a grande maioria não começamos a nossa trajetória de progresso moral aqui na Terra. Somos espíritos de outras jornadas. Um amigo da nossa casa, ele costuma dizer que o nosso passaporte já está todo carimbado por outros planetas que nós experienciamos no nosso progresso. Mas quando nós aqui chegamos pela primeira vez, trazido pelo amor incomparável de Jesus, encarnamos em algum momento na nossa jornada. Porém, nós sabemos que a ciência nos comprova que o Homo sapiens sapiens passou a habitar aqui o planeta há cerca de 20 a 30 mil, entre 20 e 40 mil anos, né, atrás. Então, poderíamos supor que a nossa primeira encarnação aqui na Terra tenha sido nessa época. A partir disso, nós temos a reencarnação, ou repetindo o ato de encarnar. A doutrina espírita, apesar de usar o termo reencarnação, ela nos assevera que o termo adequado é pluralidade das existências. Sim. Por quê? Porque o termo reencarnação é um termo, uma palavra do sânscrito, que é uma língua já morta da Índia, que simbolizava a transmigração da alma. E no entendimento dos hindus, como dos egípcios, essa transmigração da alma poderia ocorrer entre o mundo hominal e animal e vice-versa. O espírito que habita um animal poderia habitar depois um corpo humano, e um corpo humano poderia habitar depois o corpo de um animal, o que a doutrina nos esclarece que é impossível acontecer isso. Por isso que nós adotamos melhor o termo pluralidade das existências ao invés de reencarnação, porque dá um aspecto muito abrangente e nós compreendemos o que o senhor Allan Kardec nos traz nessa visão da pluralidade das existências. Mas encarnar e reencarnar, encarnar é a primeira oportunidade, reencarnar é repetir aquele ato inúmeras vezes, né? Como diz que está lá no túmulo onde abrigou o corpo de Allan Kardec, né? Lá no Père Lachaise, quando foi feito tirado o corpo dele do Montmartre e levado para o Père Lachaise, aí os espíritas da Bélgica escreveram no dômen lá do túmulo, né? Nascer, crescer, morrer, renascer tantas quantas vezes for necessária. Muita gente fala assim, Kardec mandou escrever isso no túmulo dele. Não, não foi não. Foi os espíritos da Bélgica que resolveram homenagear o codificador quando do translado do seu corpo de Montmartre para Père Lachaise, e num dômen que lembra muito os túmulos dos antigos... como é que era o nome do povo? Dos druidas, né? Da onde nós sabemos que Kardec teve uma existência como sacerdote druida na época lá, antes da vinda do Cristo à Terra, né? Então, a gente tem que entender que reencarnação é um termo mais abrangente, muito utilizado, mas o termo adequado para a doutrina espírita é a pluralidade das existências, tá bom? Bom, a reunião mediúnica normalmente estipula a quantidade de pessoas, ou pode ser quantas pessoas quiserem participar? O Hermínio Miranda, nesse livro, né, que nós citamos, Diálogo com as Sombras, ele nos orienta que o número ideal são de até 10 médiuns.
tá? Até 10 médios. Porque nós temos que entender que nós temos o grupo de médios, nós temos o dialogador, que pode ser um ou mais de um, tá? Não existe uma regra para isso. Temos o dirigente da reunião mediúnica, e Hermínio ainda nos orienta que o dirigente não deve funcionar como dialogador. Tá? Uhum. Ele não deve. Mas se houver muita necessidade, o dialogador não pôde ir, faltou, então o dirigente pode fazer as duas funções. Então, nós temos o dirigente da reunião, o dialogador, teremos também a figura do médium passista para atender às necessidades do corpo mediúnico e teremos também 2 ou 3 irmãos num grupo de apoio. O que é o grupo de apoio? São aqueles irmãos que ficam em prece, se interligando com o plano espiritual para auxiliar a doação vibratória energética da fluidoterapia para que a reunião aconteça. Agora, do grupo mediúnico, aqueles que participarão direto das possíveis passividades que ocorrerão, aí Hermínio nos orienta que o ideal seria não ficar um grupo acima de 10 componentes. Mesmo que a sala comporte 30, mas ele orienta que deve manter esse nível. Por quê? Porque facilitaria tanto ao dirigente material quanto ao dialogador uma percepção maior daquele grupo ali presente e poderia intervir em qualquer necessidade, né? Tem casas, sabe, Maura, que fazem a reunião mediúnica aberta, com presença de público, tá? É proibido? Não, não é proibido. A doutrina espírita, ela prima justamente por não ser castradora. Isso é proibido. Não, não é proibido. Mas exige um grau maior de vigilância, de cuidado, para que a coisa não passe do limite da disciplina, entende? Mas tem casas que ainda optam por essa prática. Repito, não é errado. Não está errado. Não, Kardec diz que está errado. Não, Kardec não fala nada disso, não. Kardec orienta quais são os melhores caminhos a tomarem. Agora, a decisão é nossa. E nem a Federação Espírita também proíbe, não, porque a Federação Espírita é uma entidade orientativa e não normativa. Tá? A Federação Espírita orienta o funcionamento das casas espíritas, mas não tem nenhuma ingerência sobre as casas espíritas. É bom colocar isso, porque tem muita gente que quer colocar a Federação Espírita como órgão regulador da doutrina, e não é isso. A doutrina não tem isso, órgão regulador, como não tem também o dirigente máximo. Aliás, tem o dirigente máximo da doutrina espírita, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Fora ele, não tem. E nessas reuniões mediúnicas tem algum dogma? Olha, dogma é uma palavra que nós associamos com os nossos irmãos da Igreja Católica, o que é errado. Dogma é uma orientação irrefutável. Tá? Irrefutável. Eu, particularmente, diria que o dogma da doutrina espírita, numa mesa mediúnica, é o Evangelho de Jesus. Porque se você se afastar do Evangelho, você saiu daquela linha de orientação que Kardec nos propõe. De amar o próximo como a nós mesmos, de reconciliar com o inimigo enquanto caminhamos com ele, que o propósito da reunião mediúnica, na boa parte das suas atuações, é esse processo de reconciliação, mesmo que a gente não perceba de imediato pela manifestação do espírito, mas é esse processo. Então, dogma, na acepção da palavra, que é utilizada pelos nossos irmãos evangélicos, católicos, nós não temos na reunião mediúnica nem na doutrina espírita. Tá bom? Nós temos orientação da espiritualidade que nos propõe a prática do evangelho. Não é o estudo do evangelho. Isso a gente já faz há muitas existências, sabe, Maura? A nossa dificuldade é a prática, é a vivência do evangelho. E a possibilidade da mediunidade é uma grande ferramenta que o Senhor Deus nos favorece, para que a gente possa viver o Evangelho. Uma outra pergunta, Evaldo.
Só o médium pode receber um amigo? Um amigo espiritual. Sim. Olha, primeiro que a gente não tem como determinar quem é médium e quem não é pelo simples olhar. Não há possibilidade disso. Mas nós precisamos obedecer a uma disciplina estabelecida pelo dirigente da reunião. Se a pessoa não está à mesa, sentado à mesa mediúnica, ela estiver na parte destinada a quem está no apoio ou no passe, ela deve se abster de manifestação. Seja a equipe espiritual que orienta, não vai se utilizar desse médium, porque ele não está no ambiente específico para o trabalho, que é a mesa mediúnica. Ele poderá intuir o dirigente da reunião, por exemplo, vamos dizer que você seja dirigente da reunião, né? E a Ana Maria, que está aqui assistindo a reunião da gente, ela está sentada num grupo de apoio. Você pode receber a intuição, Ana Maria, senta aqui à mesa, por favor, porque você vai receber uma comunicação, porque é sempre programado. E o dirigente da reunião, por meio da intuição, ele vai receber as orientações de como se comportar. Porque nós temos um benfeitor espiritual que ele sempre nos fala que nós podemos ficar surpresos, mas não seremos surpreendidos. Por quê? Ser surpreendido é algo que foge ao conhecimento ou ao controle. E isso não pode acontecer numa mesa mediúnica. Nós temos que caminhar par e par com a espiritualidade que nos orienta. Nós temos essa necessidade. Então, o dirigente da reunião mediúnica que estiver em sintonia com a equipe espiritual, ele saberá o que vai acontecer pela via da intuição. Pode acontecer ou não, mas que ele é informado, é. Então, não, havendo essa ocorrência, um irmão que esteja fora da mesa mediúnica inicia um processo de passividade, o dirigente da reunião pode solicitar que o médium exerça a sua disciplina e pedir a um médium passista que dê um passe dispersivo no médium, para que dissocie aquela comunicação que não é adequada para o momento. Porque lembra que nós falamos que o processo da reunião mediúnica estabelece-se com a prática da disciplina, e é uma disciplina muito séria. Por quê? Porque, evidentemente, não é um momento, não é um local de brincadeira, né? É um momento onde nós vamos lidar com espíritos que, na maioria das vezes, estão em condições de sofrimentos que nós não imaginamos. Então, não seria justo utilizar esse momento para brincadeira, para qualquer coisa que fugisse aquilo que Jesus nos orienta no Bem-aventurados aflitos, auxiliar os irmãos para essa finalidade, né? Sim. Evaldo, uma outra dúvida que eu tenho. Aliás, já tem muitas, né? Você, aos pouquinhos está olha, a senhora não fica triste não, Maura, que eu também tenho muitas também, então a gente vai dividir. Isso, devagar você vai sabendo as minhas dúvidas. Tem uma coisa que eu acho muito séria na reunião mediúnica, alguém tem domínio exclusivo sobre um espírito? Kardec, sim. Tipo, só eu posso receber, vamos falar o doutor Evaldo, só eu posso receber. É o espírito necessitado, minha filha, pode ir. Só eu posso receber, outro médium que tem a mesma capacidade também está apto a receber. Olha, Kardec nos orienta que a exclusividade denota uma dificuldade, uma imperfeição, ou do espírito ou do médium. Tá? Ou do espírito ou do médium. Como o médium não pode determinar se aquele espírito que está se apresentando é o que realmente fala, ele não tem condições disso, então a exclusividade denota uma dificuldade do médium.
E se o espírito exige essa exclusividade, é um espírito que certamente está longe da condição de mentor espiritual, de benfeitor espiritual. Porque a doutrina é extremamente contra a esse processo de exclusividade. É diferente, Maura, em relação ao meu mentor pessoal. Tá? Sim. Apesar que o meu mentor pessoal ele pode se manifestar através de outro médium, sem dificuldade nenhuma. Mas ele tem mais facilidade de se comunicar através de mim. Sim. Facilidade, mas não exclusividade. Tá? E Emmanuel nos orienta, no Pensamento e Vida, que quando queremos dar uma exclusividade, nós estamos fechando a porta para a espontaneidade. E no trato com o plano espiritual, a espontaneidade ela é antecedida pela disciplina. Olha como é que os assuntos vão se encaixando, né? Sim. A espontaneidade é antecedida pela disciplina. E se é disciplina, é a ação da disciplina, então eu tenho que ter um olhar mais abrangente para isso, e não limitado. Tá bom? Por exemplo, lembra que quando tinha, não sei se aí em Minas chegou a ter algum episódio desse caso, mas quando o doutor Fritz se manifestava, começou lá atrás com Zé Arigó, né, na década de 50, e depois Zé Arigó desencarnou, outros médiuns também se prestaram, mas era só doutor Fritz e só aquele médium. Em qualquer lugar do Brasil, o doutor Fritz não podia se manifestar porque era só através daquele médium. Essa exclusividade denota uma dificuldade de disciplina, tanto do espírito quanto do médium. Então, se algum espírito me propõe essa exclusividade, é mais um que eu vou botar na minha lista de orações, porque é um espírito que denota ainda ter uma dificuldade muito grande de entendimento acerca do Evangelho, porque Jesus fala que ele veio para todos e não para um exclusivamente. Né? Então, se Jesus age assim, e é o nosso guia e modelo, então qualquer outro espírito tem que estar na mesma percepção. Sim. Agora, porque tem casas espíritas que tem na reunião mediúnica, quando é de tratamento, um determinado médium, só ele pode receber esse médico que vem para trabalhar. A questão entre o aspecto da medicina espiritual, há algumas particularidades, mas, repito, não é exclusividade. Porque se esse médium não puder aparecer, então o espírito não trabalha. O espírito não tem meios de agir em prol da necessidade daquele que está na casa. O médium não foi. Então, o espírito não pode agir? Claro que pode. A verbalização do espírito através de determinado médium obedece à lei de afinidade, mas não de exclusividade. Porque se o médium entender, que só ele pode dar aquela passividade, mostra que o médium ainda está carente de estudar a doutrina, estudar o livro dos médiuns, como é a proposta que o Espírito de Verdade nos dá. Espíritas, amai-vos. Espírita, instruí-vos. Então, imagina se doutor Bezerra, sabe quantos centros espíritas tem aproximadamente no Brasil com o nome de doutor Bezerra? Quase 3.000 centros espíritas. Imagina se o doutor Bezerra só pudesse manifestar por um médium para poder atender aquela demanda de irmãos que pedem auxílio a ele. Ia ficar meio complicado para o doutor Bezerra, não ia? E, no entanto, o que os benfeitores nos falam no Livro dos Espíritos? Que o espírito irradia a sua vontade para diversas direções. Então, o doutor Bezerra, que é um trabalhador da Seara de Jesus, ele pode irradiar a sua bondade, as suas orientações para diversos médiuns ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Agora, não de exclusividade, não que determinado médium só ele pode receber doutor Bezerra, porque seria limitar o ilimitado, porque o espírito do padrão
de progresso moral de Bezerra de Menezes, ele não sofre a ação limitante da minha ignorância. Tá? Ele não sofre. Então, Ana o que é o próximo plano espiritual, né? A Ana está perguntando aqui, uma casa espírita que possui várias salas de reunião mediúnica, pode-se fazer rodízio de médiuns? Olha, nesse livro, novamente, né, citando o Hermínio Corrêa de Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, o professor Hermínio ele fala para a gente que para uma equipe mediúnica alcançar um entrosamento mínimo necessário para uma tarefa de reunião mediúnica, são necessários 10 anos de trabalho consecutivo. 10 anos. E ele alerta, sabe? Se você tem uma equipe lá, vamos dizer, de 10 médiuns, um médium, por qualquer motivo profissional, pessoal, ou desencarne, sai da equipe, entra outro médium, a contagem começa do zero de novo. Então, se houver esse rodízio, poderá não ter um entrosamento entre a equipe. É permitido? Porque a doutrina não proíbe nada, mas o entrosamento que se deseja ter numa equipe mediúnica, ele sofrerá alterações consideráveis, porque não dá para poder fazer esse entrosamento em salas distintas. A equipe espiritual é a mesma, não vai fazer diferença, mas a equipe de cada sala mediúnica é um universo de pensamentos, de vontades, de desejos. Você não vai poder fazer, ou melhor, não deve fazer, aquela ideia de que essa equipe é mais experiente, então você já está nesse grau de experiência, vai para essa equipe. Não, aí você cria uma discriminação. Não é isso. Agora, o ideal seria evitar esse rodízio. O ideal seria evitar esse rodízio, para que haja uma coerência no trabalho que se deseja realizar. Mas, repito, gente, a doutrina não proíbe nada. Cada casa tem uma particularidade, tem uma orientação. E nós temos a obrigação de respeitar. Não é que a gente é bom respeitar, não. Não, temos a obrigação de respeitar. Porque a individualidade da casa é responsabilidade dos mentores espirituais daquela casa. Tá? Então, mas o que o Hermínio nos orienta é essa atitude, de você manter um grupo coeso que você vai chegar a um grau de entendimento maior. E se houver mudanças, você começa a contagem a partir da mudança que aconteceu. Tá bom? Muito bom. Ô, Evaldo, bom, eu estou na reunião mediúnica, chegou um amigo lá muito nervoso, muito bravo, e aí o nosso dirigente vem e começa a bater um papo com ele, e vai. Daí a pouco ele falou, meu irmão, você agora já pode ir embora. A gente consegue isso numa primeira vez ou leva muito tempo? Quem dera, né? Quem dera, se a gente tivesse a capacidade de persuasão que Jesus tem. Né? Jesus, como fala Públio Lentulus na carta que ele mandou para César, né, o olhar de Jesus era ou temor ou amor, quem olhasse para Jesus. Então, um espírito que chegasse próximo ao mestre pela sua irradiação de amor, até eu mudaria, sabe? Até eu mudaria. Então, mas na realidade não é assim que acontece. Por quê? Como, voltando lá na pergunta da Bruna em relação à organização, a passividade na reunião mediúnica, gente, não acontece de improviso. Não é que o espírito estava passando na rua do centro espírita, aí os benfeitores falaram assim, hoje tem reunião mediúnica, pega ele, bota lá. Não é assim, não. Tem todo um processo de organização, de preparação, mas não quer dizer que não tenha imposição. É proposto ao espírito a mudança de comportamento. E o contato vibratório dele com o médium, com as forças anímicas
do corpo do médium faz com que as orientações fixem na sua mente perispiritual. Então, ele, mesmo não aceitando de imediato aquela orientação, aquilo vai ficar remoendo na cabeça dele. Poxa, mas eu me senti tão bem lá dentro. O pessoal lá, apesar de não me conhecer, emitia vibrações de amor, de carinho para mim. Pô, será que vale a pena eu continuar nesse estado? Eu vou voltar lá. Então, esse processo, muitas das vezes, Maura, se repete por anos a fio. Por anos a fio, sem que nós possamos determinar que esse processo vai acontecer em 1 mês, 6 meses, 60 anos. Não temos essa condição, não. E muitas das vezes, nós, na maioria das vezes, na nossa ignorância, mas não deixamos também de analisar a questão da vaidade individual do dirigente da reunião, de achar que ele pode modificar o espírito com meia dúzia de palavras. E o espírito, às vezes, vem 3, 4, 5 séculos num processo de perseguição e 5 minutos de papo ele já mudou o comportamento dele. Não dá para fazer isso. Eu costumo dizer, até em tom de brincadeira, quem transforma água em vinho é Jesus. Se eu quiser beber vinho, eu vou ter que plantar a uva, esperar ela brotar, nascer, amassar ela, deixar lá no cantinho para depois eu beber o vinho. Eu não tenho condições de fazer o que Jesus faz. Nenhum de nós tem. Então, esse processo, esse convencimento num bom ditado do mineiro, né, é comer pelas beiradas, sabe? É ir com muita paciência, com muita calma, porque o espírito, ele muitas das vezes reproduz uma sensação, um pensamento, um sentimento que também nós temos. Porque imagina, se eu vejo em você, Maura, alguém que eu prejudiquei absurdamente em existências passadas, eliminando até a tua possibilidade de uma encarnação, tá? E agora eu chego na mesa mediúnica e eu vejo você de novo. Eu falei assim, ela não vai me perdoar nunca se souber quem eu sou. E se eu falar que eu sou o espírito que fez tudo isso por você, com você, você vai falar assim, olha, doutor Bezerra, o senhor me perdoa, mas não vai dar para segurar essa onda, não. Eu não dou conta desse espírito, não. Por quê? Porque eu costumo dizer que na mesa mediúnica todo mundo é bom, né? Sim. Meu irmão, você tem que perdoar. Aí, uma vez na nossa casa, o irmão que estava no diálogo, né, falando assim com o espírito, você precisa perdoar. Aí o espírito falou assim, tu já perdoou fulano? É muito bom, né? Aí o irmão levou aquele baque, né? Meu irmão, não perdoei ainda não, mas eu preciso exercitar o perdão e te convido também a exercitar. Aí o espírito falou assim, então não vem me dizer, me dá lição não, que você não faz. E não é verdade. Sim. Não é verdade? Então, Sim. se é uma situação que alguém que tenha, na minha visão, no meu entendimento, tenha me magoado muito, encontra comigo numa festa, Ô, Valdo, vem cá me dar um abraço, eu não vou dar, eu não tenho condições de mudar um sentimento tão rápido assim. Por que o espírito tem que fazer? Não é? Então, quando o dialogador ou o dirigente da reunião se engana nesse processo, Maura, a espiritualidade recolhe o espírito, porque ele não vai fazer o dirigente passar vergonha, né? Os mentores da casa não vai fazer. Recolhe o espírito e, numa outra oportunidade, traz ele novamente para o processo ter continuidade. Sim. Entende? Mas não fica à mercê da opinião do dirigente material ou do dialogador material. Não fica. É tudo acompanhado pelos benfeitores que nos auxiliam. Isso é muito interessante, né? Evaldo, entrou um espírito lá na reunião, ele está muito nervoso, ele está xingando, ele está batendo, ele está agredindo. Isso pode acontecer? É permitido acontecer? O pode acontecer? Pode. É permitido? Não. Porque a finalidade da reunião mediúnica ela não é de desenvolver faculdade mediúnica.
Não é isso. Porque você desenvolveu a tua visão. Você nasceu sem visão nenhuma. Aí, aos poucos, você foi crescendo. Aí, agora eu tenho que aprender a ver o amarelo, aprender a ver o azul. Não. Ou você tem a faculdade de visão, ou não tem. Não é assim? Da fala e da audição não é a mesma coisa? Sim. Então, a mediunidade é uma faculdade que ela já está dentro de nós. O que nós precisamos fazer na reunião mediúnica é educá-la, educar a mediunidade. Por quê? Porque um médium deseducado, ele dá manifestação na rua, dentro do ônibus, no mercado, dentro do hospital. Ele dá manifestação, passividade em qualquer lugar, demonstrando o quê? Que ele não tem a educação mediúnica que a doutrina nos propõe. Se um médium tem o hábito de falar palavrão, Maura, ele vai falar palavrão na mesa mediúnica. Se ele tem o hábito de ser agressivo, ser grosseiro no seu dia a dia, ele vai ser agressivo e grosseiro na reunião mediúnica. Ele vai ser. Por quê? Porque a mediunidade, como nós falamos no início, não é o espírito falando no meu ouvido que eu tenho que repetir. Ele me transmite a ideia por via espiritual e perispiritual. E eu visto essa ideia com as minhas palavras. Só que se a minha palavra, o meu vocabulário é recheado de palavrão, e é automático, eu sempre falo palavrão todo dia, como é que eu vou me comunicar? Com palavrão. E aí passa vergonha. Porque cabe ao dirigente da reunião chamar a atenção do médium. Meu irmão, esse procedimento não é autorizado dentro da nossa reunião. O médium tem que se vigiar. Porque o espírito pode até querer dar um soco na mesa, mas o espírito tem mão para dar soco na mesa? Não. Quem tem a mão? O médium. Então, se o médium fizer, a responsabilidade é do médium. Então, a educação mediúnica entra num aspecto, como nós falamos, e vamos repetir quantas vezes for necessária, é a disciplina que o médium precisa se sentir envolvido, estimulando a sua disciplina para as manifestações. Porque um espírito pode, certamente, chegar perto de mim e passar a ideia de agredir fisicamente alguém. Se eu fizer, eu não posso botar a culpa no espírito, não. A pessoa vai ter que processar a mim. E, dependendo do caso, quem vai preso sou eu, não é o espírito. Então, a questão da educação mediúnica, ela se estabelece a partir da disciplina que o Evangelho e Kardec nos propõem, para que a gente não seja joguete na mão dos espíritos. Não seja joguete. O Jacobson fala, nessa live, que eu vou deixar aí no chat para o pessoal depois, quem quiser assistir, é de 2016 a live, mas é tão atual os assuntos, sabe, Maura? E tanta ilustração que o Jacobson fala para a gente que na reunião mediúnica nós vamos exteriorizar aquilo que nós somos no nosso dia a dia. Com a diferença que estaremos associados a um irmão espiritual. Então, se eu tenho um hábito, por hábito, controlar as minhas palavras, para não colocar uma palavra grosseira, uma palavra ofensiva, uma palavra chula, se eu já tenho esse hábito, na reunião mediúnica eu não terei dificuldade. Agora, se eu não exerço esse controle sobre mim mesmo, na hora da reunião mediúnica, com os meus sentidos um pouco relaxados para que eu perceba o espírito comunicante, aí eu solto, porque está no meu subconsciente as minhas ações intempestivas. É por isso que muitos médiuns entram até com uma percepção de sofrimento. Por quê? O médium quer xingar, não é o espírito, não. O médium quer xingar, mas só que ele sabe que ali não é lugar para isso. Ele se contém. Nessa contenção, ele sofre. Ele sofre. Mas quando ele sofre por se conter, é um bom sinal, porque ele está exercendo a disciplina, exercendo o controle. Né? Então, nesse sentido, é que nós temos que ter o entendimento que a minha prática mediúnica está associada com a minha atitude diária. Tá? Evaldo,
essa reunião mediúnica, ela tem que ser todo dia, toda vez, no mesmo horário, cumprir o horário de início e de término? A regularidade, ela se caracteriza pelo aspecto da disciplina que nós falamos. Tem que ter regularidade, Maura, porque os benfeitores... Tem uma amiga minha, da minha esposa, né, que ela é adepta da igreja reformista, é protestante. Ela falou uma frase que eu não esqueci mais e eu uso muito: Jesus não é garçom para atender todos os meus pedidos. Então, se nós estabelecermos, se a reunião de culto no lar, de estudo do evangelho no lar, precisa da disciplina do dia e do horário, ainda mais uma reunião mediúnica. Porque, Maura, pode faltar todo mundo, menos o dirigente da reunião. A não ser num caso grave de desencarne. Aí não tem jeito, ele vai faltar. Mas porque está chovendo, porque ele está com febre, porque ele está com dor de cabeça, porque o calor está muito grande, o ônibus atrasou, nada disso é justificativa, não. Ele tem que estar lá. Por quê? Porque se faltar todos os médiuns, ele faz a reunião mediúnica com a leitura do Evangelho e explanação do Evangelho. Nosso benfeitor Chico Xavier, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, o Chico tinha o auxílio do José Cândido, que era irmão dele, e da Geni, esposa do José Cândido, e de um outro amigo que participava da reunião mediúnica também. O José Cândido teve que se afastar por questões profissionais e não podia mais participar da reunião mediúnica. A Geni, esposa dele, estava doente. E esse outro senhor desencarnou. Aí, quando deu 8 horas, o Chico estava lá na cozinha da casa dele, lendo o Evangelho. Aí Emmanuel falou assim: o que você está fazendo? Ele disse: mano, estou aqui lendo o Evangelho. E a reunião mediúnica? E a reunião lá no Luiz Gonzaga? Aí o Chico falou assim: mas não tem ninguém, seu irmão. Aí Emmanuel falou assim: Chico, nós também precisamos nos evangelizar. Você pode ir para lá e a reunião é de 8 às 10. Então, você vai fazer a reunião de 8 às 10. E o Chico ficou 2 anos, ele sozinho. E aí começou a eclodir a vidência dele. E ele começou a ver os espíritos chegando para a reunião e o pessoal passava na porta e falava assim: coitadinho de Chico, né? Menino Chico está doidinho lá, falando sozinho. Mas ele já estava conversando com os espíritos, tirando as dúvidas dos espíritos à luz do Evangelho. Então, não tem ninguém para reunião mediúnica, o dirigente tem que estar lá. Ele não pode faltar. Tá? Mais um exemplo do Chico. Era dia de reunião mediúnica no grupo espírita Meimei, lá em Pedro Leopoldo também. Era uma sexta-feira, e era o casamento da irmã mais nova do Chico, a última que faltava casar. Aí Chico tomou banho, né? Botou lá aquela leite de rosa, botou o terninho dele. Quando ele está apertando a gravata, seu irmão fala assim: vai onde? Semana é o casamento da minha irmã. É a última que vai casar, graças a Deus. Cumpri a minha tarefa, meu compromisso, né? Com a minha mãe. Aí o Emmanuel falou assim: quem vai fazer a reunião mediúnica? Mas, seu Emmanuel, é o casamento. Tá, Chico? Tudo bem, já sei. E quem vai fazer a reunião mediúnica? Ele foi, guardou o paletó, foi para a reunião mediúnica. É a disciplina que nós falamos, o compromisso que nós falamos. Porque ninguém é obrigado a participar de uma mesa mediúnica, não, Maura. Não existe essa obrigatoriedade. Obrigação, né? Convite. É convite. Mas, a partir do momento que aceitou, tem que ter responsabilidade. Sim. Tem que ter responsabilidade. A espiritualidade não vai apontar o dedo, não. Evaldo faltou hoje, Evaldo faltou amanhã. Não, não vai. Não vai. Mas a minha consciência me acusa. A minha consciência me acusa. E como diz Emmanuel, a nossa consciência é um juiz incorruptível. Mesmo que você... Evaldo, eu entendo, você faltou porque não deu para vir, a minha consciência vai falar assim: ele faltou porque é sem vergonha, porque não tem compromisso. A minha consciência vai falar isso para mim. Então, tem que ter muita atenção, porque reunião mediúnica, compromisso mediúnico, Kardec fala que deve ser encarado como um sacerdócio.
Kardec fala isso no Livro dos Médiuns para a gente. Deve ser encarado como um sacerdócio. Tamanha a responsabilidade que nós somos investidos. Então, antes de optar, de participar ou de atender um convite do dirigente da casa, tenha muita certeza, porque a prática da mediunidade numa reunião mediúnica, gente, só se encerra com o desencarne no plano material, mas continua na espiritualidade, o compromisso. Essas reuniões são importantes para todos, né? Sim. Mas eu acho que o médium ganha muito mais com isso do que todos, né? O que você acha da ideia? Olha, primeiro a gente pergunta quem não é o médium, né? Quem não é médium? Porque, na realidade, todos o somos. A diferença, ô Maura, é que quando numa reunião mediúnica, ou eu fui convidado a participar, ou eu senti necessidade de pedir para participar. Só existem as duas questões. Ah, não, estou aqui, mas não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Nem queria estar aqui. Não. Se você foi convidado ou você solicitou a participação pelos mais variados motivos, então você está ali porque é um desejo seu. Então, daí redunda uma responsabilidade muito grande. Mas eu lembro de um texto de Kardec, que está em Obras Póstumas. Kardec fala que ele foi alertado pelo Espírito de Verdade de todas as dificuldades que ele teria que enfrentar por estar à frente da codificação espírita. E ele disse que tudo aquilo que o Espírito de Verdade falou que ia acontecer, aconteceu. Foi traído, foi achincalhado, foi humilhado, tudo de ruim, passou privações inúmeras. Aí ele falou, só que o Espírito de Verdade não me falou da alegria que eu ia sentir de servir ao próximo. E é como o médium deve se sentir. A oportunidade que Jesus faculta de você ser útil ao próximo. E na reunião mediúnica é a melhor, eu costumo dizer, quando Kardec pergunta, né, aos benfeitores, o que como Jesus entendia a caridade. E os benfeitores respondem, benevolência para com todos, indulgência para os erros do semelhante e perdão incondicional. No meu entendimento, a melhor forma de praticar esse BIP, que é tão conhecido no movimento espírita, é na reunião mediúnica. Porque eu não sei quem é o espírito que vai se manifestar, eu não sei o nome dele, não sei o CPF dele, não sei o CEP dele, mas eu vou intermediar a comunicação com todo o amor que me for possível. Então, eu estou praticando a caridade, dando com a direita sem que a esquerda o saiba, porque eu não sei quem foi o beneficiado. E não me interessa saber. Então, é a proposta do Evangelho, como está o Espírito de Verdade orientando Kardec, ele coloca, fora da caridade não há salvação. Sabe? E a prática da mediunidade com Jesus é o exercício da caridade na sua forma mais abrangente possível. Então, dá uma alegria no coração, né, Maura? Quando a gente termina o trabalho da reunião única e tem aquela consciência tranquila que eu não fiz o melhor, porque ainda não posso, mas eu me esforcei para dar o meu melhor. E isso daí é muito gratificante. Tá? Alexandre, meu irmão Alexandre Morgado. O Evaldo, e como é que eu sei que eu posso trabalhar numa sala mediúnica? Assim, quais os sinais que eu tenho para falar que eu sou médium já pronto? Maura, assim, não tem receita de bolo, não. Sabe? Não tem receita de bolo, não. Mas o médium, ele, quando é um médium ostensivo, mesmo que ele desconheça a mediunidade, ele começa a ter sinais muito claros. Primeiro, uma irritabilidade que você não sabe a origem. Sabe? Poxa, mas eu acordei tão bem, estava tão feliz, de repente me veio uma irritação.
Ou então veio aquelas percepções sobre pessoas que nem fazem parte do teu círculo de amizade, mas você começa a nutrir uma antipatia gratuita por alguém que você nem conhece. Olha, gente, estou aborrecida. Por quê? Ah, não sei, eu estou aborrecido com alguém. A gente não consegue nem definir aquilo. Isso num aspecto mais, vou dizer assim, mais leve das percepções. Uhum. Mas chega, muitas das vezes, a níveis de causar desconforto físico mesmo, até doenças. Até Uhum. doenças. Então, quando a pessoa começa a ter determinados sonhos que são atordoantes, né? Ou então a pessoa tem aquela percepção de estar sendo seguida, perseguida por alguém que não consegue identificar. Quando chega alguém de bom coração e fala assim, poxa, por que você não vai numa casa espírita para o atendimento fraterno, que é o primeira porta da casa Sim. espírita, é o atendimento fraterno, não é? Sim. Aonde a pessoa vai ser acolhida pelos irmãos que estão nessa tarefa e a pessoa terá a liberdade de colocar as suas angústias. E esses Uhum. irmãos do atendimento fraterno, evidentemente amparado pela espiritualidade da casa, vai começar a pontuar determinadas necessidades. Mas eu esclareço que não é por ter a percepção de uma influência espiritual que a pessoa deve, no mesmo dia, participar de mesa mediúnica. Não é assim, não. Sim. Até porque nós temos que ver se tem alguma causa orgânica. Tá? Alguma causa orgânica. Tem pessoas que falam assim, eu tenho uma dor de cabeça crônica. É espiritual. Tu já foi no médico? Não, eu sei que é espiritual. Olha que bacana, né? A bola de cristal dela está funcionando direito, que ela nem procurou um médico que estudou, que se esforçou para encontrar um entendimento do funcionamento do corpo físico, e a pessoa simplesmente já coloca que é causa espiritual. Não, primeiro nós temos que buscar a orientação da medicina terrestre. Não encontrando meios que justifiquem aquele efeito, aí nós, na casa espírita, podemos pensar na questão mediúnica. Mas não é tudo se resolve na mesa mediúnica, não, Maura. A gente pode Uhum. entrar, muitas das vezes, em dificuldade, porque a gente não orienta que a pessoa deva buscar um médico. O médico estudou para isso. O doutor Erma costuma dizer que ele trata do perispírito, quem trata do corpo é o médico humano. E a gente Sim. não pode esquecer dessa distância de atendimento. Tá? Jesus pode curar o corpo, o perispírito e o espírito. Espírito. Jesus. Agora, a espiritualidade nos esclarece que eles buscam o quê? Cuidar da alma, que irá refletir no corpo invariavelmente. Mas o corpo, quem tem que cuidar é o gastro, é o neurologista, o cardiologista. A gente tem que saber dar o lugar a cada um, senão tudo vai virar espírito. E aí a gente entra em dificuldade. Tá. O Evaldo, o Alexandre está mencionando aqui, Evaldo, na casa de nossa origem, os médios passam a trabalhar na corrente mediúnica logo após o seu protetor se manifestar e ser autorizado pelo mentor. Isso. É como eu falei no início, Alexandre, nós não temos aqui a pretensão de estabelecer norma de conduta, porque a doutrina não faz isso em canto nenhum. Cada casa tem a sua particularidade, tem a sua liberdade de ação. Ninguém está errado. Ninguém está errado. Cada um tem a sua orientação. Realmente, lá na União, que é a nossa casa de origem, aonde eu comecei minha trajetória dentro do Espiritismo, aos 16 anos, e tudo que eu sei de doutrina eu aprendi lá, mas não quer dizer que seja prática comum em todas as casas. Há casas que não se sabe nem o nome do mentor da casa. Casas que eu já fui participar com estudo, com palestra, e eu tenho o hábito de perguntar, sabe, Maura? Qual é o mentor da casa? Sim. Não sei não, não tem não. Tá bom.
De repente, a pessoa nunca se atentou para esse detalhe. É importante? Não. O importante é você fazer o bem. Não é você direcionar para um ou outro espírito, é você praticar o bem. Então, lá na União, Alexandre, tem essa prática. Ah, está errada? Não está errada, mas é uma norma de conduta da União Espírita Beneficente Jesus Maria e José. Agora, cada casa tem a sua forma de atuação. Isso aí é individual. A Paula está falando aqui, o acolhimento é essencial, ele transforma. Isso. Paula, nossos benfeitores falam para a gente, aqui na nossa casa, que a nossa função é semelhante a quem trabalha numa grande empresa e está ali na recepção. A gente que vai receber a pessoa que chega na empresa, né? E a pessoa vai colocar qual é a necessidade dela, a gente encaminha para o setor referido, não é? Então, quem está no acolhimento, no atendimento fraterno, tem essa finalidade, sabe? Aí, já pensou, eu estou escalado hoje para estar no atendimento fraterno. Aí eu me aborreci em casa. Eu já vou para o centro, chutando cachorro, cuspindo marimbondo. Aí, quando chego lá no centro, qual é a minha condição de fazer um acolhimento, que nem você colocou, fraterno, àquele irmão que chega? Então, é mais justo eu chegar e falar assim, Mauro, olha só, hoje eu não tenho condições de trabalhar no acolhimento. Você pode colocar outra pessoa no meu lugar? Ela vai falar, Val, se você não pode, eu posso. E ela vai. Agora, eu tenho que ter a coerência de buscar o meu equilíbrio. Me aborreci em casa. Antes de sair de casa, eu faço minha prece sincera. A espiritualidade não vai julgar a gente por qualquer besteirinha, não, gente. Não julga, não. A espiritualidade compreende o nosso desejo no bem. E se ele é real, eles vão oferecer condições fluídicas, energéticas, para a gente se acalmar, buscar uma harmonização, porque se eu me aborreci em casa, eu acho que eu estou devendo um pedido de desculpa a alguém dentro da minha casa. Não é eu sair porta fora achando que estou com a razão sempre, não. Não é, não. Eu costumo dizer que eu aprendi com o benfeitor espiritual, embora já seja de conhecimento da cultura popular, quando eu acordo de manhã, eu tenho duas opções quando eu vou para o banheiro lavar o rosto. Duas opções. Ter razão ou ser feliz. Se eu quero ser feliz, eu não vou querer ter razão em momento nenhum. Então, numa discussão em casa, no trânsito, no trabalho, eu tenho que fazer uma autocrítica e assumir a responsabilidade pelos meus desvarios. E chegar perto da pessoa e, humildemente, é difícil pra caramba, hein, gente? Mas, humildemente, pedir desculpa. Aí eu dou condição à espiritualidade de me auxiliar no equilíbrio e ir para o acolhimento, que é realmente essencial. É essencial. Eu já vi, em casa espírita, um acolhimento indevido e a pessoa nunca mais voltou na doutrina espírita. Não foi naquela casa, não. Na doutrina espírita. É tudo ignorante, porque a gente tem esse hábito, né? Vai numa cidade, tem uma coisa que te desagrada, ninguém naquela cidade presta. A gente sabe que não é assim, não é? Sabe que não é assim. Então, o acolhimento ele deve ser exercido dentro de um princípio de humildade e de amor ao próximo. Aí ele vai ser essencial. E ele transforma mesmo, Paula. Transforma mesmo. Porque teve um caso na nossa casa, sabe, Maura? Que é uma jovem, né? Parou o carro na rua, pertinho da nossa casa, e ela ia na padaria, que era depois da nossa casa, sabe? Ela ia na padaria. Mas quando ela passou na porta, o irmão que estava lá na portaria, seja bem-vindo à casa de Jesus, ficamos muito felizes de você chegar aqui hoje, deu um abraço, ela entrou na casa e não saiu mais. Ela falou, olha, eu ia comprar pão, acabei encontrando o evangelho. Entende? Então, é a forma como a pessoa vai receber o primeiro acolhimento, que vai, muitas das vezes, fazer com que a pessoa fique naquela casa, seja grata, mesmo que não fique, mas tenha a gratidão de ter conhecido a casa. Então, ele é muito importante, sim, Paulo.
A Paula também está falando aqui, procurar os médicos da terra sempre. Isso, é verdade, sabe? Porque a gente costuma, né, querer dar para os espíritos tarefa que não lhes compete, sabe? Na época, no início do século passado, hoje em dia ainda aquelas rezadeiras, benzedeiras, né? Na cidade do interior, era muito comum aqui no Rio. A minha avó era rezadeira. A Maura aqui. Tem um irmão que eu não lembro do primeiro nome, mas o sobrenome dele era Leão. Lá aí de Belo Horizonte, ele frequentava uma casa espírita aí em Belo Horizonte, e ele tinha uma faculdade muito bonita, porque você chegava perto dele, Maura, com um corte no braço, ele te dava um passo e o corte cicatrizava. Sabe? Aí, o tempo foi passando, foi evoluindo, isso já na década de 90, né? O progresso já estava bem adiantado. Chegou um irmão lá e falou assim: seu Leão, você podia me dar um passe? Estou com uma dor de cabeça. Ele falou: meu filho, agora aqui na esquina tem um médico. Você vai lá no médico. Eu fazia isso quando não tinha médico aqui perto. Agora tem médico. Isso. Então, não é que eu estou dizendo que está errado, não. Tá? Mas senão a gente acaba se viciando no auxílio da espiritualidade e esquece de fazer a parte que me compete. Sim. Por quê? Porque eu vou bato lá na porta da Maura para a Maura me rezar. Por quê? Porque eu não quero comprar remédio nem ter a obrigação de tomar o remédio na hora que o médico determinou, porque a Maura já está ali mesmo, facinho, molinho, ela vai, bota a mão na minha cabeça, faz a pressa, sai dali com dor de... A dor de cabeça passa, mas não resolvo, porque a Maura causa, né? vai tratar do efeito. A causa é, às vezes, muito mais profunda e só o médico da matéria que vai encontrar a causa e buscar encerrar ou debelar aquela causa. Então, por isso que a gente deve procurar. Sim. Quando Jesus curava alguém, quando Jesus curou o leproso, né, aqueles 10 leprosos, Jesus falou assim: vai e apresenta-te ao templo. Por que Jesus falou isso? Porque é só o templo, ele tinha que ir lá para poder... Não, tá vendo? Jesus me curou, eu estou aqui para vocês verem. Não. Porque naquela época de Jesus, Maura, o sacerdote fazia parte da vigilância sanitária. Então, ele, quando via que você tinha uma doença muito grave e que agora você não tem mais, ele tinha que te dar um documento que você não tinha mais aquela doença. Sabe por quê? Porque se eu tenho uma doença contagiosa naquela época, eu não tinha nome. O meu nome ia ser Bar Eusébio, ou filho do Eusébio. Quando eu fui curado da doença por Jesus, aí eu passei a fazer parte do livro da vida. Aí passei a ter um nome. Qual nome você quer usar? Evaldo. Então, agora o seu nome é Evaldo. Entende? Sim. Então, o médico da matéria, Jesus falava isso para ir no médico da matéria, que era o sacerdote. E o sacerdote naquela época era tudo, né? Era o juiz de paz, era o juiz do tribunal, era o médico, ele era o tudo. Então, hoje em dia, nós temos a necessidade de buscar a medicina humana. Para isso, Jesus, quando libertou Lázaro daquele estado de catalepsia profunda, Jesus falou assim: Pai, honra eu vos dou por ter permitido revelar isso aos simples e aos pequeninos, e ocultar dos sábios e dos poderosos. Hoje eu faço isso para testemunhar o poder do Pai que está no céu. Amanhã vós e vossos filhos farão isso e muito mais ainda. O que a gente vê a medicina fazer hoje em dia, de libertar a pessoa de uma dificuldade, fez uma cirurgia, mas se libertou daquela dificuldade. Então, sim, a gente tem que buscar a medicina, sim. Oi, Paulo, eu vou te contar uma historinha rapidinho para você depois explanar sobre essa história. Mas primeiro, o Alexandre está falando que essa história de não querer procurar médico ou não querer se tratar com médico da terra já é indício de fanatismo. Alexandre, eu não gostaria de radicalizar tanto assim, não, sabe?
eu preferia colocar na condição de ignorância, sabe? Que a pessoa, às vezes, culturalmente, a pessoa entende que procurar uma rezadeira, uma benzedeira, é mais eficiente do que procurar um médico. Mas é muitas das vezes por falta de informação. Agora, num grande centro, que nem nós estamos, aí poderá ser taxado de fanatismo. Mas o que é o fanatismo? É o uso indevido da religião pela ignorância. Sabe? Então, a gente tem que entender e tem que buscar uma compreensão para os irmãos que pensam assim, porque, Alexandre, você já ouviu essa expressão: ninguém dá salto nem pinote, tudo tem a sua hora. Porque nós também já fomos fanáticos em existências passadas. Radicalizamos no nosso entendimento. Hoje, abençoado pela doutrina espírita, nós estamos abrindo o leque da nossa percepção. Então, é um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. O Evaldo, algum tempo atrás, entrou uma pessoa na minha casa e ela falou comigo: eu gostaria que você ligasse para esse número de telefone, me falou o número, que eles são meus pais. Fala para eles que eu estou aqui. Bom, eu passei, anotei o número, liguei para lá e a pessoa que atendeu foi uma senhora e ela virou para mim e falou assim: mas você está brincando comigo, e bateu o telefone na minha casa. E o rapaz que estava lá na minha casa tornou a insistir. Liga para ela, liga para esse número e fala com minha mãe que eu estou aqui para ela vir me buscar. Tornei a ligar e a mesma resposta. Aí ele tornou a insistir, eu liguei. Quando eu liguei, o pai atendeu. Aí eu falei com ele: olha, o senhor é fulano de tal, e seu filho está aqui na minha casa e está pedindo para te buscar, para vocês virem buscá-lo. E aí o pai começou a falar meio grosso, que eu estava brincando, que aquilo era uma falta de consideração, que o filho dele já tinha morrido há 3 meses. Aí, mas com muito custo, ele conversou muito, ficou muito bravo, desligou o telefone e eu dei o meu endereço. E fiquei tranquila, e o rapaz conversando comigo. Aí, daí a pouquinho, 1 hora mais ou menos, a campainha toca, vou atender, é o casal. E quando a mãe entra, o rapaz, uma alegria muito grande, gritando mamãe, mamãe, e a mãe não ouvia. Mas só que ele falou assim: diga para ela, e contou um determinado fato que só os dois sabiam. Aí a mãe começou a chorar. Aí eu falei com ela: conversa com seu filho, ele está aqui, ele está esperando, e ele ainda não sabe que partiu para outra vida. Aí a mãe conversou, o pai, e falou com o pai que realmente o filho estava ali, os casal se abraçaram, conversaram muito e falaram com o filho que ele já tinha partido, mas que ele os amava muito e tal. E o filho despede dos pais e vai embora. E o casal sai muito agradecido e vai embora. Como você entenderia essa história? Qual a credibilidade que essa história poderia passar para alguém? Do amor. É o amor, né? Porque o amor não está restrito às percepções materiais. O amor transcende todas as nossas percepções de vida física. Porque imagina o quanto que essa mãe e esse pai não estavam sofrendo pela partida, na visão deles, precoce do filho. E o filho, nessa inconsciência do seu estado,
Eu tenho um amigo, sabe, Maura, que ele fala que cada médium tem uma lâmpadazinha assim na testa, que o espírito percebe que é médium e entra em comunicação. Né? Porque eu acredito que na rua que você mora não seja só a única casa seja a sua. Eu imagino que não, que tenha inúmeras casas aí. Mas, primeiro, o aspecto da sua mediunidade. Segundo, de você poder ajudar. Porque imagina se esse espírito chega, como ele foi em outras casas, não só na sua, mas ele não encontrou receptividade mediúnica em nenhuma, até que chegou a você. Agora, só o amor, só Jesus que explica a intensidade do amor que nos favorece esse reencontro. Porque você, na realidade, o que você fez foi salvar a mãe dele da morte, que ela estava se entregando pela tristeza e ia desencarnar. E você sabe disso. O pai estava mais naquela de segurar a situação ali de dor dele para ajudar a companheira, mas ela não estava dando conta, não. Então, a espiritualidade usou essa possibilidade da sua comunicação, da sua mediunidade, para que ela não cometesse um desatino. E aí o desencarne dele, que foi uma questão de necessidade de provação para ele e para a família, se transformaria num grande desastre para todo aquele grupo familiar. Porque ela não estava dando conta da saudade do filho. E ela estava pensando, não estava pensando em dar fim da vida dela? E Sim. Isso deu um novo alento para ela continuar? Isso é amor, minha amiga. Isso é o amor. Porque Jesus fala assim, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Mas Jesus não estava falando dos 12, não. Ele estava falando de todos nós. E quando você insiste na ligação que o irmão precisava dar, você estava fazendo aquilo que Jesus nos orienta, de amar o próximo como a nós mesmos. Porque a parábola do bom samaritano, no final dela, Jesus pergunta assim, quem se fez próximo do homem caído? Não é quem é o próximo, não. Quem se fez próximo. E naquele momento, o espírito precisava de que alguém se fizesse próximo a ele. Graças a Deus que você teve bom senso, né? Que o médium tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Você teve bom senso de fazer, de insistir na ligação, porque o mal, se você toma aquilo, não, isso é coisa da minha cabeça, ninguém acredita em mim, não vou ficar ligando aqui nem que nem uma maluca aqui, não. Se você faz isso, o espírito não conseguiria resolver a questão íntima dele, porque o sofrimento da mãe fazia com que ele não tivesse um grau de consciência, pela ligação que existe entre filho e mãe, né? Mas a oportunidade que ele teve de ser ajudado e de ajudar. Eu só posso significar isso como um amor, o amor de Jesus por cada um de nós. E qual, você ouvindo essa historinha, o que você acha, o que você poderia falar com os médiuns que estão começando a trilhar esse caminho? Qual tipo de conselho que você daria para eles? Ô, Maura, nós temos um amigo espiritual que ele nos falou uma vez que a espiritualidade entende a dúvida e o medo na prática mediúnica. Entende a dúvida e o medo. A dúvida se desfaz com o estudo da doutrina. À medida que você vai estudando, vai compreendendo a mediunidade e a sua mediunidade em particular, você vai diminuindo as dúvidas. Não acaba as dúvidas, não. Tá? Porque você resolve uma dúvida, surge outra, continua estudando e assim você vai se aprimorando. A dúvida se resolve com o estudo da doutrina. O medo se resolve com a fé. Porque se eu quero praticar a mediunidade com Jesus, a minha fé ela tem que ser uma fé consciente, uma fé ativa, para que a prática do bem, como diz Tiago, né, que a fé sem obra é morta,
a minha fé tem que redundar no trabalho no bem. Porque se for uma fé estática, ela não vai ter efeito. Ela tem que gerar o bem para aqueles que estão ao meu redor. Agora, o que a espiritualidade não entende, Maura, é a preguiça. E médium preguiçoso, ele fica na mão das entidades ainda inferiores. Porque o médium, quando ele estuda a doutrina, quando ele desenvolve a sua fé pela consciência, pela racionalidade, ele está sempre buscando o contato com os benfeitores espirituais, que insistentemente querem nos ajudar. Porque a pessoa acha que o Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Sheila, Meimei, tantos espíritos trabalhadores da Seara de Jesus só vão ajudar a Divaldo Franco, a Raul Teixeira, a médiuns de grande expoente. Não. Eles ajudam a todos por igual. Basta para isso o desejo do bem. Lá no Livro dos Espíritos, na questão número 100, Kardec fala da escala espírita, né? Aí ele coloca que tem a terceira ordem, que são os espíritos inferiores, né? Aí ele coloca ali as várias classes dos espíritos inferiores. E ele diz, característica dos espíritos inferiores, predominância da matéria sobre o espírito. Tá? Lá na questão, acho que é 107, ele é a segunda ordem, que são espíritos superiores. Aí ele coloca assim, característica dos espíritos superiores, o desejo do bem. Sabe por que Kardec coloca o desejo do bem, Maura? Porque o desejo é a primeira criação do espírito. Não é o pensamento, é o desejo. O teu desejo do bem vai fazer com que você vista esse desejo com pensamentos do bem. E aí você pode optar de fazer o bem ou não. Mas se você já tem o desejo do bem, pensa no bem, a execução vai ser no bem. Quando você encara a mediunidade como oportunidade de auxiliar o teu próximo e não satisfazer as tuas necessidades pessoais, os teus interesses pessoais, se você coloca a mediunidade a serviço do teu interesse pessoal, você vai ser falso profeta, como está lá no Evangelho. Você vai ser charlatão, como está no Livro dos Médiuns. Mas se o teu desejo é o amor ao próximo, muitas das vezes o médium... Dr. Bezerra fala para a gente, já falava ainda na matéria, ele dizia que o médico não tem direito de terminar o seu almoço. E aí depois ele falou, e o médium não tem direito de terminar a sua prece. Se chega alguém com uma necessidade demandando a gente na condição de médium, eu tenho que dar atenção. E você sabe disso, que muitas das vezes a gente está nos nossos afazeres diários e o espírito vem pedindo ajuda. Ele vem relatando a necessidade dele. Aí agora não, eu não posso, eu estou lavando louça, eu estou dirigindo, eu vou para o escritório. Não é você parar de fazer para dar atenção ao espírito, não. Faz uma prece por ele, sabe? Pede a Jesus que ilumine aquele coração transtornado. Porque o amor do mestre envolve a todos por igual. Então, o médium, ele é médium 24 horas por dia, não é só na mesa mediúnica, não, gente. É 24 horas por dia. Quantos médios são acordados de madrugada para fazer prece para espírito que pediu prece para determinada situação? Ah, é um ser excepcional? Não. Pega lá o livro Emmanuel. Primeiro livro que Emmanuel ditou através da mediunidade do Chico. Aí tá lá. Quem são os médios? Os médios são espíritos altamente comprometidos com a lei de Deus, que extrapolaram no erro em existências passadas e a bondade de Deus faculta, através da mediunidade, amenizar a sua carga de erros do passado. Então, médium não é ninguém especial, não. Não é ninguém privilegiado. Muito pelo contrário. É o maior necessitado. É o maior necessitado. Então, o Chico constantemente ele pedia, quando ele ia visitar uma casa,
e as pessoas ficavam de muito oba-oba, né, com ele, né, que a gente adora ficar bajulando, né, os outros, o Chico falava assim: eu queria pedir uma coisa para os meus irmãos do fundo do meu coração. Peça a Deus por mim, porque eu preciso muito. E as pessoas olhavam o Chico como sendo ele o doador de tudo. Não é? Mas ele compreendia as suas necessidades, compreende até hoje. Como ele já falou em mensagens, né, que a necessidade dele de trabalho no bem só aumenta. A necessidade. Então, assim somos todos nós. A mediunidade é uma oportunidade de nós servirmos ao próximo como Jesus nos pede. Jesus diz taxativamente que ele, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir. Então, imagina se o mestre fala isso, imagina Evaldo, Mauro. O que a gente vai falar, Mauro? Alexandre, sabe? Então... O Alexandre está falando aqui, mesmo dormindo, o corpo físico, somos convocados ao trabalho muitas vezes. Realmente é verdade. Nós temos inúmeros casos disso, né, relatado disso, mas no movimento espírita, sabe, o Alexandre, Maura, é um tal de desdobramento, né? Você está dentro da casa espírita na palestra pública. Aí você faz assim, Maura, ó. Dormiu. Aí alguém vai bate no ombro, estou desdobrado. Ninguém dorme, né? Não. Aí um benfeitor uma vez falou para a gente que o desdobramento que a gente realiza, o mais longe que a gente vai é embaixo da cama. Sabe? Porque para nós estarmos na condição de trabalharmos durante o sono físico, são condições determinadas pela espiritualidade, não pela gente. Sim, claro. A espiritualidade, vendo a necessidade, lógico, não dá para poder colocar Divaldo e Chico nesse parâmetro, porque aí a gente está sendo covarde com a gente mesmo, né? Sim. Agora, dormindo e babando, é isso mesmo, Alexandre. Agora, a possibilidade desse trabalho durante o sono físico são coisas excepcionais. Não é que todos nós estamos nesse grupo, não. Nesse grupo, nós estamos mais na questão de estar desdobrado embaixo da cama, né? E aí é mais complicado. Mas existe realmente, e os espíritos dizem a Kardec, né, que o sono físico ele é, em primeiro lugar, o treinamento para a morte. Sono físico. E, em segundo, a necessidade que nós temos como espíritos encarnados, de entrar em relação com o plano espiritual e renovar as energias para a vida de relação, para a vida cotidiana. O Evaldo, esse tema é muito bom, né? É um tema muito extenso, você tem muito para nos passar. Eu tenho não, eu só copio. Só cópia. Tá bom, Evaldo. Mal feita, você tem um conhecimento. Não, você tem um grande conhecimento e a gente nota isso. Isso é muito bom. Mas eu não vou querer te explorar mais não, porque nós já estamos há quase 2 horas nesse bate-papo. Se você não importar, nós viramos à noite. Não, eu sou aposentado. Eu não vou. Então tá bom. Eu sou aposentado. Mas, Maura, aquele negócio, né? Jesus fala para a gente: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. E nós sabemos da presença dos amigos espirituais que nos auxiliam no momento para que a gente possa falar não aquilo que iria nos envaidecer, que, graças a Deus, eu luto contra isso, mas aquilo que a gente precisa aprender. Sabe? Sim. A doutrina espírita ela é uma doutrina tão rica, que não existe regra geral. Cada caso deve ser analisado em particular. Cada situação é uma situação diferenciada. Então, faz com que a gente se exija um estudo permanente da doutrina, porque se nós não estudarmos, aí sim seremos facilmente envolvidos pelas entidades ainda necessitadas como nós, né? A Paula está querendo virar a noite aí, mais uma. Vamos lá.
Eu falo, Evaldo, que muitas vezes eu falo com as pessoas que eu durmo muito pouco, muito pouco. Normalmente eu durmo 1h30, 2 horas por noite. Quando eu durmo bem, eu durmo isso. E às vezes eu vou dormir 2 horas da manhã, 4 horas já estou de pé. Eu durmo muito pouco. Isso é desde criança e eu não gosto também de usar remédio para dormir, eu nunca gostei disso. Então eu me sinto bem. No dia seguinte eu faço as minhas atividades normal, então para mim não tem problema. Mas tem uma coisa que é muito interessante que eu noto, que nos centros espíritas, normalmente, todo médium quer incorporar Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Gandhi, e aí vão aqueles nomes todos muito. Eu nunca consegui, você acredita? O muito que eu peguei foi aquele irmãozinho lá, estava lá no canto, lá Lá no precisando. cantinho, lá no Eu cantinho, nunca consegui. lá no meio Você da tem uma plantação. receita? Ah, tem sim. O médico ser mais consciente à luz do Evangelho, né? Porque, olha, eu ao longo dessa existência, né, na atividade mediúnica, o que eu mais vi foi Bezerra de Menezes. Agora, Trabalhador de Jesus, eu vi pouco, sabe? Também. Eu vi pouco. Então, muitas das vezes, o médium, na sua vaidade, ele quer dar passividade apenas espírito de ponta. E eu aprendi, ao longo dessas oportunidades que eu tive, que você aprende tanto com os espíritos na mesa mediúnica, aqueles sofredores. Você aprende tanto. Uma vez um espírito falou assim para a gente: se vocês não mudarem o comportamento de vocês, vocês serão eu amanhã. E é verdade. Porque para ser Bezerra de Menezes, ninguém quer passar pelo desespero de ver 7 filhos desencarnar. Quer ver? Não. Porque Bezerra teve 9 filhos, 7 desencarnaram. Pois é. Então você vai querer passar por uma prova dessa, uma demonstração de confiança em Jesus dessa, sabe? Você vai ver, o Chico fez 8 cirurgias. 8 cirurgias. Tinha um processo de angina que ele falava que quando a angina brigava com glaucoma, ele não sabia para que lado ele corria, sabe? Mas não abandonou a atividade mediúnica dele em momento nenhum. Ele estava com 90 anos e uma pessoa chegou lá no portão da casa dele em Uberaba querendo falar com ele. E o filho adotivo dele, o Eurípides, falou assim: olha, meu pai não tem condição de atender ninguém. Ele mal escuta, fala muito baixo, não tem condições. E naquele momento o Chico escutou o que o Eurípides falou. Olha as coisas, né? E começou a chorar. E aí Emmanuel falou para ele: está chorando por quê? Ele falou: você, Emmanuel, o Eurípides falou uma coisa, é verdade. Quando eu quero falar, a pessoa tem que botar a orelha perto da minha boca, porque eu falo tão baixinho. E quando alguém fala comigo, tem que quase gritar no meu ouvido, que eu estou quase surdo. Não enxergo mais. Não aguento o peso de um lápis para escrever uma mensagem sequer. Eu não presto para mais nada. Aí Emmanuel falou assim: não diga isso. Porque enquanto você puder fazer uma prece por alguém que sofre, você é muito útil para Jesus. Com certeza. O médium, ele não tem que estar preocupado com para quem ele vai dar passividade. Ele tem que estar preocupado de levar a possibilidade do bem para o irmão que está sofrendo. Sim. E se ele for intérprete dos benfeitores, que muitas das vezes nós somos e eles não colocam o nome deles. Nos intuem numa palavra, num abraço que a gente pode dar a alguém, e eles nem se identificam para a gente. Sim. Porque Jesus manda fazer o bem sem olhar a quem. Com certeza. Com a direita, sem que o Espírito saiba. Então, não se preocupa com isso, não, gente. Quem vai ser o Espírito que vai falar?
se preocupa assim. Eu estou dando a oportunidade de um irmão muito querido que estava muito longe e agora chegou, e eu vou falar por ele. Pensa assim, que eu tenho certeza que vai ser feliz. Ô, Evaldo, do Chico eu ganhei nas cirurgias, tá? Eu já fiz 14. A senhora bateu o recorde mesmo. Do cérebro eu já fiz 4, que eu tenho stent, e mais 6 procedimentos e algumas outras cirurgias de praxe. Então, eu ganhei dele nessa parte. Só aí que eu ganhei. Mas só aí. Só aí. O resto eu não sirvo nem para limpar o sapatinho dele. É verdade. Olha, o meu caso está tão grave que eu não fiz nenhuma, só de catarata. Não, não, ainda fiz agora de catarata, agora recentemente, um ano e pouco, mais ou menos. Então, tem mais 2 na conta. O Alexandre está falando aqui para nós. Muitos querem ser celebridades ou estar com celebridades, mas não sabem do cálice que esses maiores sorveram em suas existências. Muito profundo, viu, Alexandre? Parabéns. É verdade. Realmente. Olha, tem uma mensagem de Eurípides Barçanufo. Quem conhece a história de Eurípides sabe o quanto que ele sofreu por amor a Jesus. Sim. Não é? Como Marcos, lá no início do cristianismo, que João Evangelista adotou ele como filho, depois como Rufus e vários outros, né? Lavater não, Lavater, como Lavater, na época antes de Kardec, e como Eurípides também, o quanto que ele enfrentou o amor ao próximo. E ele, numa mensagem, ele fala assim: não é por ter dado a vida física, por amor a Jesus, algumas vezes, que nos fazem trabalhadores do Cristo. Então, são situações que muitas das vezes a gente vive. Você vê uma Joana de Cusa amarrada ao poste, o carrasco para acender o fogo e o filho dela do lado. Abdica do teu Jesus que sai daí, tu e teu filho. Ela falou, não posso. Sabe? Olha o tamanho da fé, também do amor a Jesus, a ponto de você não ceder nem por amor ao teu filho. Sabe? Então, quando a gente fala de amor, de dedicação, a gente deveria realmente ver o cálice que esses espíritos já sorveram, né? Doutor Bezerra, com tantas passagens de dedicação, de amor a Jesus através do semelhante, sabe? Então, a doutrina espírita não gosta de popstar, não. Ela gosta de trabalhadores no bem. Com certeza. O Alexandre fala aqui de novo. Uma das mais lindas práticas que pude ouvir no centro teve como assinatura no final o seguinte: não me interessa o meu nome. Sabe muito por quê, bonito, Mauro? né? Porque você recebe uma psicografia, tá? Aí a pessoa, olha só a mensagem que eu recebi. A pessoa olha o título e olha quem assinou. Sim. O texto mesmo não se dá atenção. Não. E Jesus fala que pela obra é que se conhece o profeta, entende? O mensageiro. É pela obra, é pelo conteúdo. Então, quem está assinando, quem está se nominando, pouco importa. Eu gosto daquela história do Chico, né, que o Chico contava, que lá na cidadezinha do interior aí de Minas, né, que o Chico só contava história do interior de Minas, né? Mineiro, ai! Mineiro, ai! Né? Pão de queijo, pode faltar. E ele estava lá, tinha uma igrejinha, e naquela época a igreja podia ficar aberta, né, o dia todo, e todo dia, meio-dia, entrava lá um senhor lá na igreja, chegava na frente do altar, tirava o chapéu e... Oi, Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar. Virava as costas e ia embora. O sacristão achou aquele estranho e foi falar com o padre, né? Padre, tem um homem estranho aí, chega todo dia, meio-dia. E o padre começou a observar e viu que era uma pessoa muito simples,
sem muita cultura. E o padre não esquentou a cabeça, deixou. Ele escutava lá de dentro: oi, Jesus, sou o Zé, vim te visitar. E ele parou de ir à igreja. Ele parou de ir à igreja. Aí o padre percebeu que ele não estava indo. Aí o padre falou assim: estranho. Aí o padre começou a andar na redondeza para procurar ver se encontrava ele. E aí chegou numa fábrica. Aí um senhor assim, ele fala que é o Zé. É o Zé, da limpeza. Ele está doente, seu padre. Tá doente, está na cidade lá aqui do lado aqui, que aqui não tem hospital, ele está internado. Aí o padre falou: vou lá visitar o Zé, né? Zé é tão assíduo lá. E quando o padre chegou, ele era padre, ele estava no hospital a hora que quisesse, ele chegou lá em cima, lá no quarto, quando entrou no quarto, o Zé falou: seu padre, se o senhor chega um cadinho antes, o senhor via Nosso Senhor Jesus Cristo sentado aqui nessa cadeira. Aí o padre, debochado, falou assim: é mesmo, Zé? E o que Jesus veio fazer aqui, Zé? Nada, não, senhor. Só chegou e falou assim: oi, Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. Sabe? O Zé era apenas mais um Zé, mas para Jesus era o Zé. Sim. Então é isso que importa. A mensagem, ela tem que ser o conteúdo, porque pelo fruto que você conhece a árvore, sabe? A árvore, você não precisa nem saber se ela é pequena ou grande, mas se o fruto for saboroso, aquilo te sustenta. Então, assim são as mensagens espirituais. Quando o espírito começa a falar assim: eu sou o bezerro. Corre dele, Maura. Abre o evangelho do espírito. Com certeza. Porque o doutor Bezerra não precisa de propaganda. Chico também não. Não precisa de propaganda. Eu falo, Evaldo, que cada dia a gente aprende muito com o irmão. Pode ser... Você sabe que nós vivemos num mundo cheio de preconceito, verdade, cheio de vaidade, de orgulho, né? Um querendo subir às custas do outro é muito complicado. Isso. E todas as pessoas que convivem comigo, eu falo: a melhor coisa que nós podemos fazer em prol de um irmão é dar um sorriso, dar um bom dia, porque a vida já é muito difícil. Eu saio, às vezes, da minha casa e vou lá no centro, uma caminhada. Antes eu fazia com 15 minutos, que eu era mais jovem, uns 40 anos atrás. Mas hoje eu já faço com 1 hora e meia. Mas eu vou dando bom dia para todo mundo que eu encontro na rua. É verdade. E a coisa mais impressionante, o período que eu estava com aquelas aneurismas e ainda não tinha operado, eu desmaiava muito na rua. Era um lixeiro me levava para casa, um vendedor ambulante, porque todo mundo já me conhecia. É aquela dona que passa cumprimentando todo mundo. Então, o que eu falo? O que a gente faz e que nós vamos deixar aqui para todos é só as nossas boas ações. Porque o resto, a terra come tudo. E falo muito também, Evaldo, que ninguém é dono de ninguém. Eu tenho 3 filhos, eles estão sobre minhas responsabilidades, mas eles não são exclusividade minha. Verdade. Então, eu converso muito com as amigas, com as pessoas que eu lido no dia a dia, sempre falando isso. E amar ao próximo. Faz para aquele próximo seu aquilo que gostaria que fizessem com você. Isso. Porque o nosso tempo aqui é muito curto, sabe? É verdade. A gente não sabe a hora que vai partir. Eu brinco muito que ainda vou ficar mais uns 20 anos aqui. Coitado do pessoal para me tolerar. Vai ser difícil. Olha, o Chico, ele chegaram para ele e falou assim: Chico, você já deve estar
com vontade de voltar para a espiritualidade, né, Chico? Ele falou assim: olha, meu filho, eu gostaria de que alguém escrevesse assim no meu túmulo: aqui jaz Chico Xavier, a contragosto. Muito bom. E eu sou partidário da mesma ideia, entendeu? Se quiserem me esquecer aqui, eu não fico aborrecido, não. Vai me deixando aqui, porque Vai te eu deixar? eu preciso muito, entendeu? Preciso muito. Ô, Evaldo, agora eu gostaria que você, né, eu já explorei muito da sua boa vontade e eu quero que você volta para a gente bater mais papo. Então a Vamos gente tem marcar, que ir sim. devagar. A primeira vez foi 1 hora. Agora nós já estamos com quase 2 horas. A terceira vez você se cuida porque a quarta, né? É porque espírita é falador, sabe? Deu chance do espírita falar, é um caso sério. Fala até o dia amanhecer. E fala, a gente gosta de falar. Não, e numa festa para comer, Ah, uma maravilha, né? um É porque o maná, espírita não bebe, mas ele para comer tá sozinho, né? não é isso? Ô, Evaldo, eu gostaria de agradecer muito a você. Você está sendo um amigo assim muito especial para mim, muito mesmo. Nas minhas Você orações eu também. não esqueço de você Muito obrigado, preciso. e peço a Deus que dê para você e toda a sua família muita felicidade, muita Muito obrigado. paz, muita harmonia. Dinheiro Muito obrigado. você trabalha mais um pouco e consegue. Fica Isso. tranquilo. Mas olha Mas só, o mentor da minha casa, Maura, é Chico, né? E o é Chico Chico? dizia, é Chico, é Chico. Olha, olha, Eu, me empresta ele, olha. mas ele, o coração dele é grande, pega todo mundo. Não se preocupa, não. O Chico, ele dizia que ele não desejava paz para ninguém. Por quê? Porque a paz só se conquista com a pá, com muito trabalho no bem. Ah, Então, então tá. eu aprendi com ele assim, olha, quando alguém fala assim, Valdo, muita paz, aí eu falo igual o Chico, tira o Z, fica só muita paz. Porque o que a gente precisa é trabalhar no bem. É a Sim, nossa sim, necessidade. Né? sim, com certeza. E você tem um grande conhecimento, eu sei que você lê muito, eu já assisti muita palestra sua já no YouTube, sou assinante do seu canal. Muito obrigado. Às vezes eu não assisto ao vivo, porque às vezes eu tenho algumas coisas para fazer e eu tiro esse período da noite para colocar em dia algumas coisas que eu preciso, alguns estudos, Certo. alguma coisa. Uhum. Mas eu estou aprendendo muito com você. E é uma honra para mim estar no rol dos seus amigos. Pode ter Não, e certeza disso, querida, amigo querida. tá bom? Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado, Eu Mauro. gostaria que você deixasse para nós suas considerações finais. Olha, a gente aprende ao longo da caminhada que a mediunidade ela é uma bênção que o Senhor Deus nos favorece, porque a gente tem possibilidade de, através do exercício da mediunidade com Jesus, a gente consegue levar um alento para um coração que está angustiado, porque Jesus nos convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E quantas vezes o médium, com a intenção da prática do bem, não é usado pelos mensageiros de Jesus para, como a Maura disse, através de um abraço, você ajuda alguma pessoa. Então, usa a mediunidade para a prática do bem, mas usa com intensidade, porque não existe nenhuma contraindicação para a prática do bem, para o amor fraterno. E a mediunidade é uma estrada longa a trilhar, com muitos percalços. Mas, no final dessa estrada, a gente tem Jesus a nos esperar. Muito obrigado a todos pela paciência, pelo carinho.
E, Maura, continua na tarefazinha aí, tá? Teu grupo, Pode tá deixar. bom? Não, devagar eu vou te dando. Eu vou te Quem te dando, assista, não sim. duvida disso, tá? Com certeza. Não, eu não desisto muito fácil, não. O Evaldo, Isso. um beijo. Amo você. Coração Fica teu com e de Deus. todo mundo. Uma Amém. boa Fica com noite Deus a também. todos. Tchau, gente. Boa noite.